no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41, que foi quando Jesus atravessou com seus discípulos para outra margem do rio, ou do mar da Galileia, o lago de Genezaré. O Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41, o título diz: Jesus acalma uma tempestade. E o nosso tema, passando para a outra margem do Rio 2018, falta apenas um dia para a gente chegar lá. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhes obedece? Até aqui. Passemos para outra margem. Jesus estava se referindo aqui ao mar de 24 quilômetros de extensão e de água doce, que era o mar da Galileia. Ele era chamado também de Lago de Genezaré. E Jesus convida os discípulos a atravessarem até alcançar a outra margem do lago. Então vamos comparar esta passagem do ano, essa travessia do ano, com uma passagem por um rio longo, chamado 2018. Um rio que nós só podemos remar um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Não dá para remar nem um dia mais nem um dia menos. E tem dia que dá vontade de largar o remo. Fica difícil, né? Porque as tempestades são grandes. E assim como os discípulos enfrentaram ondas fortes, ventos fortes, ventos contrários, são as nossas provações, são as tribulações imprevisíveis que surgem na vida da gente. Quantas provações nós tivemos que enfrentar no ano de 2018 que nós não tínhamos a menor ideia que íamos passar por isso. Não é assim que funciona? 2019 está aí. É uma caixa de surpresa. Nós não sabemos o que virá pela frente. Nós sabemos que lutas virão. E nós temos que estar preparados. E assim como os discípulos tiveram medo, pavor diante das ondas, insegurança, incertezas, isso faz parte dessa travessia. Isso faz parte dessa viagem de 365 dias. A nossa estrutura emocional, física, ela é vulnerável. Nós somos seres humanos, não somos super-homens. E a vida não poupa ninguém. Ricos, pobres, crianças, anciãos. Quantas tragédias nós temos acompanhado pela televisão. Eu ouvi uma ontem que eu fiquei realmente estarrecido.
talvez pelo sentimento de avô, né? Isso me mexeu muito. Eu não sei se vocês acompanharam pela televisão, o avô com o neto de 15 anos no carro, foi atravessar ali na balsa de Ilhabela, né? O carro caiu. E toda vez que eu atravessei de carro ali naquela balsa, a minha preocupação é essa: será que esse carro não vai cair no mar? O menino de 15 anos não sobreviveu, não conseguiu escapar do cinto. E o avô sobreviveu. Aí eu pergunto para os irmãos: será que esse avô realmente vai viver? Será que ele vai ter condições física, emocional, espiritual para viver a vida? Tem muita gente sofrendo. É uma travessia difícil. 365 dias atravessando, até alcançar outra margem. E como foi que os discípulos conseguiram chegar do outro lado dessa margem, sãos e salvos? O segredo é tão simples, né? O segredo está aqui. E Jesus estava dormindo na polpa do barco, versículo 38. Fez um travesseiro, deitou e dormiu. Estava com os discípulos. Este foi o segredo da vitória dos discípulos. A presença de Jesus no barco. Então, quando nós temos essa convicção, esta certeza de que nós não estamos atravessando esse rio sozinhos, que o Senhor está conosco, que Ele está presente, então nós podemos ter certeza, convicção de que vamos alcançar a outra margem, apesar das tempestades, sãos e salvos, porque Ele está conosco. Por isso é que nós chegamos aqui. Sozinho não conseguimos chegar. Pode ter certeza disso, irmãos. Nós somos vulneráveis. Somos frágeis. Jesus convidou os discípulos: passemos para outra margem. Eles obedeceram. Jesus estava presente no barco. E Jesus ajudou seus discípulos a superarem todas as suas crises, seus medos, suas tribulações, suas incertezas, para que eles pudessem chegar sãos e salvos do outro lado. E nós podemos aprender nesta noite sobre a importância de fazer esta nova travessia no ano de 2019, apegados a Ele, com Ele conosco, grudado nele. Só Ele pode nos ajudar a superar todas as crises e desafios e chegarmos à outra margem, sãos e salvos. Olhando um pouco para esta travessia, nós podemos dizer, em primeiro lugar, que Jesus ajudou seus discípulos a superarem as suas decepções na fé. Eles ficaram decepcionados com a fé, mas vamos dizer uma coisa com sinceridade: eles ficaram até decepcionados com Jesus. Eles ficaram tão decepcionados com Jesus, ao ponto de dizer: mestre, não te importa que pereçamos? Nós estamos aqui sofrendo, com medo, desesperado, diante dessas ondas, diante das tempestades, nós vamos morrer afogado, e o Senhor aí, dormindo. O Senhor não se importa com a gente? Eles ficaram decepcionados. Mas na verdade, sabe o que foi que eles fizeram? Eles exteriorizaram aquilo que estava dentro deles. Eles foram sinceros. E muitas vezes nós temos medo de ser sincero com Deus. Mas não adianta. Deus conhece o coração? Tem que ser sincero: Senhor, estou meio desamparado aqui. Eu acho que o Senhor esqueceu de mim. A luta está grande, Senhor. O Senhor não se importa comigo, não? Nós somos humanos. Isso aconteceu com Filipe, com André, lá na multiplicação dos pães, dos peixes. Eles questionaram:
Como é que nós vamos resolver o problema dessa multidão, Senhor? Essa turma vai morrer de fome. O próprio Tomé. O que foi que Tomé disse para Jesus? Eu quero ver sua mão. Mas ele estava sendo sincero. Ele não estava sendo incrédulo. Ele disse, eu quero crer, mas eu não consigo. Mas eu quero ver a tua mão. E conhecendo a fidelidade dele, o que foi que Jesus fez? Mostrou. Bem-aventurado os que não viram e creram. Senhor, mas eu quero estar no meio dessa turma. Mas eu ainda não estou pronto. É muito melhor exteriorizar o que nós estamos sentindo diante de Deus do que agir como Pedro. Pedro, na verdade, estava acovardado, mas ele dizia outras coisas. Eu estou pronto para ser preso, estou pronto para morrer, mas ele não estava. Então é melhor ser sincero com Deus, porque Deus conhece o nosso coração. E os discípulos disseram, nós estamos decepcionados, Senhor. E Jesus então pegou todas as suas decepções e transformou em vitórias. Porque eles eram fiéis. Eles obedeceram, eles estavam no barco por uma ordem de Jesus. Então, quando nós somos fiéis a Deus, aí então nós podemos lembrar que vai cair realmente 1.000 do teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. O Senhor é o teu pastor, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer as tempestades, porque Ele vai estar com você. Apesar das suas decepções, apesar de muitas vezes nos sentirmos abandonados por Deus, nós temos que buscar esta presença. Dizer, Senhor, nos ajude. Eu sei que o Senhor está aí, o Senhor pode fazer. Jesus já ajudou os discípulos a vencer, a superar a decepção que eles estavam sentindo naquela hora, na fé. E eles continuaram atravessando. Segundo lugar, Jesus ajudou os discípulos a superarem agora a sua incredulidade, a timidez na sua fé. Se os discípulos ficaram desapontados com Jesus dormindo ali naquela hora, agora foi a vez de Jesus ficar desapontado com a incredulidade dele. E Jesus ficou tão desapontado com a incredulidade deles, que disse, por que vocês são tímidos, homens de pequena fé, não é? Vocês não têm fé? E ele acalmou o mar e o vento. Esse versículo 40 serve tanto para nós. É um aprendizado. Por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? Onde é que vocês colocaram a sua fé? Vejam que os discípulos de Jesus, eles tiveram um grande aprendizado de fé durante 3 anos andando com o Mestre. Eles viram milagres, viram ressurreições. Olha quantas coisas eles viram. Foi um aprendizado. Mas quando chegou o momento de colocar em prática esta fé, eles desapontaram. Será que isso não acontece com a gente? Em que momento nós temos que testar a nossa fé? Na bonança ou na tempestade? É na tempestade. É no fronte da batalha que testa um soldado. Se ele é bom ou não é. Então, quando os discípulos saíram da teoria do aprendizado e tiveram uma oportunidade de testar a fé diante daquela tempestade, eles ficaram tímidos. Tiveram medo. Mas quando chega o momento de colocar em prática a nossa fé, nós vacilamos. Porque sois tímidos, homens de pequena fé. A grande lição naquele momento era saber o lugar da fé e o poder da fé. Qual deve ser o lugar da nossa fé? Coração. É com o coração que se crê, disse Paulo. E onde deve estar o poder da sua fé? Em Jesus.
E eles estavam diante de duas forças: força do vento, do mar, e a força de Jesus. Quando desviaram os olhos de Jesus, eles começaram a ficar com medo. É o grande problema que nós enfrentamos: tirar os olhos de Deus e começar a olhar apenas para as circunstâncias. O poder da nossa fé está nele, nós não podemos tirar os olhos dele. Aquela mãe cananeia, ela encontrou cura, libertação para sua filha, nem discípula de Jesus era ela era. E ela vai atrás de Jesus, porque ela sabia onde estava o poder da sua fé. E ele disse: mulher, grande é a tua fé. A tua filha está curada. Aquela mulher do fluxo sanguíneo, né? Ela sabia onde estava o poder da fé. Ela disse: eu vou até Jesus, vou tocar na orla da sua veste e eu vou ser curada. E Jesus sentiu que dele havia saído poder. Ela sabia onde estava o poder da sua fé. Mas quando o crente esquece isto, ele fica tímido. Ele fracassa. O profeta Elias, durante toda a sua missão, ele esteve diante dessas duas forças. A força de Deus, o poder de Deus, e a força das circunstâncias, das perseguições que ele enfrentou. Então Elias venceu os profetas de Baal, porque ele sabia onde estava o poder da sua fé. Venceu a escassez no deserto, venceu os soldados com seus capitães, fez milagres, prodígios. Mas o dia que ele esqueceu o alvo da sua fé, ele deixou de olhar para o Deus vivo, ele teve medo. Ele escondeu numa caverna, desistiu, pediu a morte. Só que Elias também era fiel, assim como os discípulos de Jesus. E ele conhece a nossa fidelidade e a nossa fragilidade. E Deus disse: eu vou te dar uma saída triunfante, Elias. Você não vai fracassar. Você vai ser arrebatado através de carros de fogo. Porque ele foi fiel. E Jesus disse: vocês foram fiéis. Eu chamei vocês. Vocês me obedeceram. Vocês estão comigo. Vocês não vão se afogar. Nós vamos vencer juntos. Tende bom ânimo, homens de pequena fé. Isaías 43, quando passardes pelos rios, não te submergirão, porque eu serei contigo. Olha que palavra maravilhosa. Quantas vezes o naufrágio pareceu inevitável nesta nossa travessia. Mas nós não submergimos, porque o Senhor estava conosco. Em terceiro lugar, Jesus ajudou seus discípulos a superarem o desânimo. Houve um momento, naquela tempestade, que os discípulos ficaram completamente desanimados. Eles desistiram de lutar. Olha o versículo 37, né? Levantou-se grande temporal de vento, as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Nós podemos imaginar até uma cena patética dos discípulos, né? O barco enchendo de água. Enchendo de água. E o que eles faziam? Talvez com uma latinha ali, com um balde, né? Tirando. E o barco enchendo de água, tirando. Chegou uma hora que eles fizeram o quê? Desistiram. Não dá. Não dá para tirar a água do barco. O barco vai afundar. E eles desanimaram. Nós vamos afogar. Jesus está dormindo. Desanimaram. Mas Jesus estava presente. E disse: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Sabe quem passou por uma experiência desta semelhante? Foi Paulo. Lá no capítulo 27 de Atos, Paulo enfrentou uma tempestade terrível, que na verdade foi um tufão.
Tinha até nome esse tufão, né? O nome do tufão era Euroaquilão, com ventos de mais de 100 quilômetros. E ele estava com 275 prisioneiros dentro daquele barco, iam para a Itália. E no meio daquela tempestade, 14 dias, imaginam, 14 dias no mar revolto. Ninguém queria comer mais nada, eles desistiram. Olha, nós vamos morrer mesmo. Mas uma noite daquelas, o próprio Senhor Jesus apareceu para Paulo. Disse: Paulo, tenha bom ânimo. Nenhuma vida vai se perder. Paulo então chamou todo aquele grupo que estava lá de presos e disse: tem de bom ânimo. O Senhor Jesus está comigo. E ele me deu uma revelação. Sabe o que foi que ele me disse? Nenhuma vida vai se perder. Portanto, senhores, comam, se alimentem. O navio vai despedaçar, se agarrem em alguma coisa. Ninguém vai morrer. Foi uma mensagem animadora. Foi uma mensagem restauradora e encorajadora para aquela tripulação. E quando sentimos que o Senhor está conosco, nós precisamos passar essa mensagem de encorajamento, de motivação para aqueles que caminham conosco. Nós podemos dizer a mesma coisa: o Senhor Jesus que está comigo. Ele disse que se vocês também estiverem comigo, vocês vão ser abençoados, vocês vão ser guardados, vocês vão ser protegidos. Nenhuma vida vai se perder. Porque vocês estão comigo. E o Senhor está comigo. Nenhuma vida se perdeu. Será que nós estamos precisando de ânimo? Quantas vezes, não? Nessa travessia, os irmãos de fé desanimam. Desanimam de remar. Mas o Senhor aparece e diz: bom ânimo, ânimo, eu estou com vocês. E finalmente, Jesus ajudou os discípulos a superarem as suas inquietações. Então, quando o Senhor Jesus levanta as mãos e diz para o mar: acalma-te, emudece, e o vento se aquietou, houve uma paz, uma brisa, naquele momento, um silêncio como este. Eu sei que a maioria dos irmãos aqui vão à praia, né? Eu não sei se vocês gostam de praia de manhã, meio-dia, à tarde, à noite. Não sei qual é o melhor momento que vocês gostam de ir na praia. Eu, geralmente, nas poucas vezes que vou, eu prefiro bem de tardezinho. Porque aí você põe uma cadeira, você fica ouvindo só o vento e as ondas. Né? As ondas. Encontra lugar para parar o carro, tudo tranquilo. Então houve aquela bonança, isso chama bonança, paz. Né? Então quando nós lemos o Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, o que significa aquietar? Aquietar significa sentir paz no meio da tempestade. Sentir paz no meio da tribulação. Sentir paz diante das provações. Esse é o desafio. Os discípulos tinham paz, sobrava paz, porque eles estavam com o mestre, e ali Jesus contava histórias, contava parábolas, eles riam com Jesus, que coisa maravilhosa, mas eu quero ver vocês ter paz na hora da tempestade. Paz no meio da tempestade. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu me lembrei de algo incrível, né, que Deus me falou. A história de Jonas, que é uma história conhecida na Bíblia. Né? Jonas, mesmo desapontando a Deus, que ele desobedeceu, né?
mesmo desapontando a Deus, ele desce para o porão do barco. E o que ele foi fazer naquele porão? Você lembra? Foi dormir. E aí veio aquele temporal, aquela tempestade, os marinheiros desesperados começaram a jogar as cargas no mar, joguem tudo no mar, vamos aliviar esse barco está muito pesado e vai virar, e nós vamos afogar, vamos morrer. E Jonas? Dormindo, acho que ele tomou uns 10 Prozac, diazepam, dormindo. Aí alguém disse, tem uma pessoa estranha aqui nesse barco, não é possível. O barco está afundando e o homem lá dormindo, vamos conversar com essa pessoa. Aí foram lá. Quem é você? Como é seu nome? Agora veja a ironia do destino, né? Jonas estava fugindo porque ele não queria pregar lá em Nínive. E ele foi acordado para pregar para aquela tripulação. Ele disse, eu sou um profeta. Eu sou um homem de Deus. Mas quem é o seu Deus? Está todo mundo clamando os seus deuses, nada acontece. Meu Deus é diferente. Meu Deus é vivo. Só Ele pode resolver esse problema aí, da tempestade. Mas o que nós devemos fazer? Só me jogar no mar. Mas você vai morrer afogado. Não vou morrer. Ele está no controle. Pode me jogar. E Deus fez aquele milagre maravilhoso. Jonas, ele foi engolido pelo peixe, pôde fazer uma oração maravilhosa no ventre do peixe, e Deus deixou ele lá através daquele peixe, na praia de Nínive, para ele pregar a palavra. Quem é que consegue dormir no meio de uma tempestade? Mas ele dormia. Porque ele tinha convicção de que ninguém iria morrer naquele barco, nem ele, mesmo sendo jogado no mar. Ele tinha certeza. Isso é fé. Então, quando nós lemos o Salmo 37, integra o teu caminho, Senhor, confia nele, e o mais ele fala, descansa nele, descansar. É dizer, eu sei que vai ser difícil, mas eu estou em paz. Eu vou dormir, porque tem um Deus que está no controle. Nenhuma vida vai perecer, nem a minha. Ele tem solução para tudo. Foi assim que nós atravessamos. Não é fácil, meus irmãos. Eu quero terminar lembrando a história de um rei que chamou os 2 súditos que eram noivos, que estavam disputando a mão da filha. Pretendentes, né? 2 pretendentes. E o rei disse, eu quero fazer um teste com vocês, para saber qual dos 2 vão cuidar melhor da minha filha. A minha filha, ela vai sobreviver durante 30 dias com vocês. E vocês vão escolher aqui esses 2 utensílios, um deles, para poder garantir a sobrevivência da minha filha. Quais eram os 2 utensílios? Um deles era um balde de ferro pesado, e outro uma peneira de vime. Escolha um dos 2 para ajudar a minha filha a sobreviver durante 30 dias. Um deles é lógico, né? O que é que ele foi pegar? A peneira de vime, né? E o outro disse, não, eu acho que eu tenho que sacrificar um pouco. Tem que mostrar que eu estou preparado. Eu vou pegar esse balde de ferro. E qual era o teste? Todos os dias eles tinham que caminhar quilômetros para transportar água para saciar a sede da filha. E o que escolheu aquele balde de ferro, lutou muito para vir com aquele balde trazendo água. Todos os dias. E o que escolheu a peneira de vime, ele enchia a peneira chegava vazia. Tentar atravessar o ano sem Jesus, sem Deus, é o mesmo que você transportar água em peneira de vime. Não é fácil.
é correr atrás do vento. Não é fácil, as lutas são grandes. Mas com Cristo no barco, tudo vai muito bem, passa o temporal. Que Deus nos ajude a enfrentar um novo rio no ano que vem. Porque esse nós já vencemos. Amanhã, meia-noite, nós podemos colocar o barquinho, amarrar o barco 2018 e agradecer essa travessia que foi vitoriosa para todos nós, em nome de Jesus. Amém? E Gisele pode vir para cá, vamos cantar com Cristo no barco e vamos encerrar o nosso culto.